Vamos fazer um jogo rápido, porque é o seguinte, o Érico já teve várias vezes aqui, já falou, o Érico foi uma pessoa muito importante, como eu já disse, para esse evento acontecer, inclusive a gente vai levar o pessoal de Pedro II, boa parte, ideia do Érico de alugar um ônibus que já está com 26 pessoas, e só pessoas de alto gabarito. Quero até chamar o Rogério, se você quiser ir com a gente, ainda... Para baixar o gabarito, não, vai levar mais ainda. Então, mas eu queria chamar o Érico de novo, porque é importante falar o seguinte, Érico. Eu queria te perguntar, como foi a importância desse evento para toda o planejamento que você já apresentou aqui, certo? E eu queria que você desse esse testemunho sobre esse evento, sobre o que o Manuel falou, de a gente se associar, de a gente se juntar cada vez mais para ficar mais forte, que é o que está acontecendo hoje aqui. Aí pode olhar para as câmeras e... Muito bem. Esse evento é um marco, né? Um marco aqui para a cadeia produtiva da Opala. Sempre foi um sonho de todos, Juscelino é um exemplo aqui, sempre foi um sonho de todos, fazer um evento que pudesse dar essa visibilidade para a Opala de Pedro II. Nós temos aqui profissionais de altíssimo gabarito, além da presença do IBGM, toda a diretoria do IBGM aqui conosco, fortalecendo, né, esse momento mágico, é um momento de união de forças e mostrar que nós temos algo único, belo, né, que podemos trabalhar a nossa identidade, podemos trabalhar a questão da piauiensidade, mostrando o valor, né, da Opala, mostrando o nosso valor também agregado. Isso é importantíssimo. Então eu só tenho que agradecer e parabenizar a todos que se envolveram na organização, em seu nome, e estendendo a toda a equipe, porque a partir daqui isso está mostrando, então, não só para toda a cadeia produtiva da Opala, mas do segmento joalheiro nacional. E nós estamos nos organizando e nos fortalecendo e que queremos crescer. Vamos aproveitar essa oportunidade para que isso, então, galgue novos patamares, né, e de desenvolvimento. Carlos, eu quero fazer uma pergunta. Um homem, viu, pessoal, que escreveu pelo menos esses 3 livros fantásticos. Cadê os livros? Débora, eu queria que trouxesse os livros, colocassem aqui já. Por favor, Débora. Escreveu 3 livros sobre a história dos minerais, sobre rochas, e esse último livro, basicamente, sobre gemas, especialmente gemas. Ele não fala só das gemas, da mineração, mas ele fala do design. E a minha pergunta é a seguinte: qual é a importância das gemas para a joalheria brasileira? O que você diria... já que você entende tanto de gemas, qual é o potencial? A gente está subvalorizando as gemas. Qual é a sua visão da importância das gemas na joalheria, principalmente a brasileira, né? Que é o que a gente está. Tá, vou aproveitar a oportunidade em primeiro lugar. Eu gostaria que trouxesse os livros dele, viu? Para agradecer o convite, né, o magnífico trabalho do Paulo, da Deusilene, da Débora. Eu vejo assim o trabalho que eles fazem, como eles se desdobram, de bem cedo até bem tarde, né, o cansaço que isso implica, e essa presença, essa boa vontade, essa energia que tornou possível esse encontro, né, de pessoas maravilhosas, inclusive, né, que tenho tido a oportunidade de conhecer. Quanto à sua pergunta, veja bem, eu mais que um conhecedor sou um admirador, né? Eu me comovo com a beleza da gema. Eu tenho essa sensibilidade para as pedras, né? Para a natureza. As pedras dão essa possibilidade, né? De você conviver, de você ter em contato físico, até íntimo, né? Com elas através da joalheria. Então tem essa beleza, né? E o que eu fiz foi visitar minas e regiões produtoras de gema em todo o país. Todo o país. Bueno, se não todo, boa parte, né? Realmente, assim, as principais áreas produtoras eu visitei, conversei muito com as pessoas que produzem, né? Os pedristas e com muito lapidário, etc. E surgiu a ideia de fazer essa obra, porque é absurda a riqueza gemológica do Brasil, uma coisa excepcional. Nesses dias comentava, sei lá, se eu fizesse um livro sobre as gemas da Argentina,
seria um livro basicamente limitado a rhodocrosita, né? Se fosse o Chile, teria lapislázuli com certeza, malaquita, talvez turquesa, e parou. Né? E o Brasil, em compensação, assim, no livro, pelo menos, destaquei umas 200 tipos de gemas. Olha só, né? Algumas são variedades de uma espécie mineralógica, mas é uma coisa assim impressionante, uma posição privilegiada no mundo, né? E não aproveitar isso e não perceber isso é uma cegueira, né? Que está limitada à derrota, porque é uma realidade, né, histórica. Então, valorizar a gema e como o povo fala aqui, né, criar, né, um design brasileiro é o futuro, não tem por onde. Né? Essa riqueza está aí. A produção oscila muito, né? Tem gente que acha que está produzindo menos. A verdade é que está produzindo. Eu tenho tido a oportunidade de visitar muita mineração que está produzindo por razões de segurança, muitas vezes. A gente acaba não vendo o material exportado, ou também porque há entraves burocráticos, né? E a pequena mineração, na mineração artesanal, é tratada como a mineração de uma grande mineradora. Isso aí está faltando fazer esse ajuste na legislação, né? E entender isso. Ajuste, né? De que modo? Na sua visão? Olha, basicamente, a produção artesanal é meio aventureira, né? A produção industrial mesmo, de grandes mineradoras, eles precisam ter uma certeza de que há um teor, um conteúdo de minério, né? Então, essas empresas nunca vão aventurar-se na produção de gemas. Para eles não faz sentido, né? É uma aventura. Às vezes, um pegmatito está produzindo material, né? E para mesmo. E o pessoal sigue escavando e fala, nossa, é a mesma rocha, mas não aparece mais nada. A gente tem uma dificuldade quando a gente vai falar com algumas autoridades, que eles têm uma visão assim, mas eu quero fazer um estudo para saber como é o investimento que eu quiser, que eu quero saber o retorno exato. Não dá para saber. Se fosse assim, as multinacionais já estavam, faziam um cálculo e já estavam. O estudo mas é uma dificuldade para a gente explicar isso, que existe um risco, mas não é só aqui. Claro que os estudos aumentam a assertividade, etc. Mas o que você falou é verdade. Não é uma ciência exata, né? Aqui o geólogo podemos falar. Esse controle da natureza, né? E o homem, ele tem coisas que ele não tem como controlar, né? São coisas que ocorreram há milhões de anos, bilhões de anos atrás. Então tem todo um contexto de estudo, de pesquisa. E o que muitas vezes trava isso, porque o pequeno empreendedor, pequeno minerador ou garimpeiro, ele quer cavar hoje e tirar amanhã. Então, por isso, às vezes também questões financeiras, né? E por isso ele vai queimar etapas. Mas aí eu erro. Porque se queimar etapas, podia ser que ali tivesse informações necessárias para ele ir entendendo o contexto, para chegar lá na frente e ter uma produção mais duradoura. O grande empreendedor, ele tem acesso e tem capital, ele investe durante 10 anos, se for preciso, 50 milhões, 100 milhões, pesquisando. Ele pode investir sem ter o retorno imediato, sim, né? Mas ele vai investir e quando ele começar a extrair, ele vai extrair lá onde está o minério, no melhor minério, na melhor qualidade, porque ele já sabe tudo ali. Já tem 3D, todo subsolo no computador, teores. O pequeno minerador não faz isso, ele quer cavar hoje, baixar uma banqueta aqui e tirar amanhã. E aí há o risco. Eu tenho uma grande informação assim para dar, que a gente conversou bastante esses 3 dias, né? E eu vi os assuntos que foram esquecidos. O Chucre era para estar aqui. Chucre, quem não sabe, ele está com 2 minas de diamante em Gil Boés, no Piauí. Diamantes de altíssima qualidade. Não dita só pelo minerador, mas eu vi, várias pessoas já testaram, diamante de qualidade. Ele já está conseguindo operar, e ele queria estar aqui, ele me ligou ontem, dizendo que queria ter passado uns 3 dias aqui. Ele teve um problema, é uma planta nova, então está com vários problemas de equipamentos, toda hora, então acho que ele ajusta, mas ele já está conseguindo 1,2 quilates por hora. 1,2 quilates por hora, isso é muito pouco. Mas vamos dizer que se a gente botar uma média de $250, $200 o quilate, ele está conseguindo...
Não, na verdade, esse número é irreal, né, Manuel? Esse número não existe, em diamante não existe. E eu achei muito interessante com ele, eu queria que ele tivesse vindo, certo? Ele está com 2 plantas de diamante, eu queria, para ele até ele conhecer, porque olha só por que ele queria vir pro evento. Ele disse, não, eu quero aprender joalheria, eu queria pegar meus diamantes e fazer joias aqui no Brasil. Eu disse que bom, então, né? É um empreendedor. Porque normalmente se leva bruto no bolso, né, Manuel? E vai para Antuérpia, vai para Nova York e acabou. Então, o Piauí agora não tem só mais opalas, ela tem também diamantes sendo produzidos aqui. Nós temos mais, e o professor Érico já está doido para falar, eu sei. A gente tem ainda ametista, a gente vai ter turmalina, a gente vai ter. O que mais, Érico? O que mais, Érico? Nós temos um potencial Pode muito falar grande que isso aqui vai ter gravado para um dia a gente dizer, olha, bem que a gente falou lá no em toda a 2024. família do quartzo, né? Do cristal, mas principalmente calcedônia, associado ao mesmo ambiente que ocorre Opala, em vários municípios do estado de Piauí, nós temos jazidas fabulosas de calcedônia com texturas e cores mais diversas. Isso para um design é manjar, né? Porque tem coisas novas, texturas novas, combinações de cores novas. Então, a tendência é que a gente consiga, mais lá na frente, também trazer esses materiais para a joalheria, agregando valor. Por isso que eu falo que a questão de tornar Pedro II um polo de joalheria regional. Sim. Olha só, mostra aí. Mostra. Então, nós temos aqui Essa é a revista? uma grande quantidade de municípios com ocorrência de Não. calcedônias. Né? O E melhor calcedônias belíssimas, belíssimas, em vários municípios piauienses. A questão do diamante, ele é pouco conhecida aqui no estado do Piauí, por nós piauienses. Mas quem está no mercado de diamantes, eles sabem da qualidade do nosso diamante. Ali. E produz opala desde a mesma época que se produz diamante, se produz opala, desde os anos 40 do século passado. Né? Com qualidade excepcional. Então, na medida que a gente tem essa regularização dessa cadeia com mineradores regulamentados, com plantas explorando, Gilberto tem um potencial gigantesco. Muito grande. Tem um potencial gigantesco, né, de diamante. Então, nós temos aqui a opala de pêssego. Bom, falando de opala de pêssego, mas também a opala laranja, né? A gente amarela, laranja. E nós temos aqui em 30 municípios piauienses com ocorrência de opala laranja. Se destaca mais é Buriti dos Montes. Por conta da qualidade, eu nunca vi, eu só vi de Buriti dos Montes, a opala de fogo, gente. Eu particularmente não vendo opala de fogo, até porque eu não consegui mais encontrar ela para comprar. Mas ela tem boa aceitação, a opala de fogo. O Clemon, inclusive, vende bastante, né? Eu acho que do Rio Grande do Sul. As opalas de fogo mexicanas elas são até mais especiais, porque ela tem jogo de cores. A nossa, a gente tem uma boa qualidade de Buriti dos Montes, não é isso? Nós temos o mesmo problema para a mesma questão da opala de fogo do Piauí, da opala laranja, e tanto da opala de pêssego, que ela é vendida lá fora como opala australiana, como toda a produção de opala laranja daqui é vendida como opala mexicana. É a mesma coisa, incrível. Mas hoje a gente não tem produção, pelo menos em Buriti dos Montes, que eu saiba, alguém pode dizer se tem alguma produção hoje no Piauí? Não tem. Ela é irregular. Produz um período, depois vem produz outro período, Mas você, como geólogo, me diria, tem opala lá em Buriti dos Montes ainda de reserva a ser explorada? Ou ficou difícil? O que aconteceu? Por que desativaram? O Piauí, particularmente, ele não investe em mineração, em geologia, em conhecimento do seu patrimônio mineral. A última vez que o governo do estado investiu em alguma coisa aqui nessa área foi nos anos 80, dos anos 70, dos anos 80, e acabou. De lá para cá não tivemos mais nada. Agora que nós estamos retomando aí com o governador, estimulando aí, falando do minério de ferro, falando da opala, mas o potencial é imenso, não só de gemas, né, mas rochas ornamentais e minérios industriais, esses minerais críticos que estão aí, os governos do mundo inteiro atrás. Nós temos muito, o que falta, claro, é pesquisa, conhecimento, é investimento, como foi colocado aqui mais cedo. Sim.
Exato. E a questão, outra área gigantesca que nós temos potencial no Piauí também na mineração, a questão da rochagem. O que é a rochagem? Ou pó de rocha, ou remineralizador de solo, são sinônimos, né? O país importa 20 bilhões de fertilizantes. É um dos maiores consumidores de fertilizantes do mundo. Claro, é um dos grandes produtores de alimentos do mundo, mas é todo importado. Só que isso naquela formulação do NPK. Então, vem do Marrocos, vem da Ucrânia, da Rússia, e isso encarece a agricultura, né, de forma geral. Nós temos rochas aqui que são como se fosse um complexo vitamínico. Você moe aquela rocha, tem todos os macro e micronutrientes que as plantas precisam, e você poderia utilizar essas rochas. Isso está explodindo no Brasil. É outro potencial grande de mineração no estado do Piauí. Então, você pega aqui fertilizante, minerais agregados, grafeno, e trazendo aqui para a área de gemas e joias, ocorrência de quartzo, de ametista, de turmalina, de berilo, e especialmente assim, as opalas, de um modo geral, as calcedônias, que são belíssimas, tem muita coisa interessante, diferenciada, com texturas, combinação de cores, né? E o diamante de Tiboés. Carlos, eu vou pedir para uma salva de palmas para o Carlos. Ele vai voltar aqui, porque ele vai apresentar por 30 minutos, no final, o livro das gemas, o lançamento do livro dele. O livro dele está à venda, né? R$440, não é isso? É um livro que todo mundo tem que ter, juro por Deus. Comprando hoje, eu acho que ele divide em 10 vezes. Isso é porque tem um desconto aqui, viu? Então, esse livro aí... Você vai falar dele, tá você vai falar do livro. Eu vou as suas considerações finais, Érico, porque eu vou chamar o diretor do Senai e eu gostaria também de chamar alguém do Sebrae. A Luana, não sei se chegou. Tá aqui, ó, tem uma pessoa do Sebrae aqui. Érico, as suas considerações finais aí, o que você quiser falar. Perfeito, é só gratidão, né? Gratidão pela oportunidade, gratidão por aprender muito esses dias todos, gratidão por conhecer tanta gente maravilhosa do segmento de joias, design, pessoal do IBGM. Eu acho que daqui para frente a gente tem que somar esses esforços, multiplicar as nossas potencialidades e tenho certeza que muita coisa boa está iniciando hoje. Só gratidão. Obrigado. Valeu, professor Érico. Muito obrigado, viu?